Gente, bem, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Regina Celi Bastos Lima, uma das coordenadoras do grupo de pesquisa Os Primórdios da Vida Psíquica, Clínica dos Primeiros Anos. As palestrantes de hoje fazem parte do Núcleo de Saúde e Brincar, Núcleo Saúde e Brincar do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz. Trata-se de um núcleo integral à criança hospitalizada do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz, com caráter interdisciplinar e que congrega assistência, pesquisa e ensino. O núcleo foi criado em 1994 pela psiquiatra e psicanalista, saudades, Elisa Santa Rosa, profissional com larga experiência pessoal no estudo do brincar como linguagem, a partir da demanda institucional para atendimento de crianças em internação hospitalar prolongada. A nossa mesa de debate tem como tema o bebê que nasce diferente e os desafios para o investimento parental e profissional. O tema foi escolhido em função da importância de se ter um debate sobre crianças e adolescentes que fazem parte das minorias invisíveis, cujas patologias graves, como má formação, síndromes crônicas, enfim, frequentemente são levadas a permanecer por um longo tempo hospitalizadas, afastadas e, por vezes, isoladas do social e do mundo. Conheço o trabalho das palestrantes e as enalteço, pois dão continuidade com muita dedicação ao trabalho criado pela Elisa, privilegiando na programação terapêutica com cada criança, com cada adolescente, o cuidado singular, a inclusão, a criatividade e a atividade lúdica, o brincar, que se apresenta como estratégia de intervenção, legitimando suas existências, levando em conta os aspectos psíquicos, sociais e culturais. Nós vamos começar apresentando a Marta Cristina Nunes Moreira, que é psicóloga, mestre em saúde pública, doutora em ciências humanas, professora e pesquisadora do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz e pesquisadora da produtividade em pesquisa do CNPq. Tá? Marta, você vai ser a primeira, e logo depois da Marta, vamos ouvir a Roberta Falcão Tanabe, que é coordenadora do Núcleo Saúde e Brincar, atualmente, do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz. Roberta é médica pediatra do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, e do Instituto, e doutora em Saúde Coletiva do Instituto Fernandes Figueira Fiocruz. Bem, nós vamos começar com a Marta, depois passar para a Roberta, e durante o evento, por favor, manter o áudio desligado, e as perguntas, após a fala da Roberta,
devem ser enviadas, então, pelo chat do Zoom, no modo privado, endereçados para Maria de Fátima de Amorim Junqueira, que é também uma das coordenadoras do nosso grupo de pesquisa. Tá bom? Então, vamos começar com a Marta e depois a Roberta. Primeiro, assim, agradecer, né? Dizer que eu estou bastante emocionada, né, de estar podendo hoje compartilhar com vocês alguma conversa sobre esse campo que nos é tão precioso. Queria dizer que, atualmente, eu não componho a equipe do Saúde Brincar ativamente, no sentido, né, da realização do campo, de participar da coordenação dessa equipe, mas eu sou uma interlocutora ativa, amorosamente presente. Eu já disse assim, já brinco várias vezes, se alguém tocar no Brincar, eu subo e vou lá em cima, lá na direção, para brigar, né? Porque foi isso que a gente aprendeu durante toda a nossa trajetória e formação, ainda com Elisa. Elisa fazia isso, e eu acho que ela passou isso para cada um de nós que, né, um dia foram do Brincar e ainda se sentem brincantes. Então, para me colocar também num certo continente, eu vou estou me propondo a fazer uma leitura do que eu preparei para a conversa de hoje com vocês, tá? Quero agradecer e dizer que eu estou assim, muito feliz de poder estar aqui com vocês. O título, né, do encontro de hoje é O Bebê que Nasce Diferente e os Desafios para o Investimento Parental e Profissional. Só que eu resolvo falar o seguinte, ou como assim, né? Ou como eu assumo, nessa minha artesania provisória, reflexões sobre o inexplicável, investimento, afecções e afeições. Tenho algum tempo já assumido, não mais as datas, mas pelos meses do ano, então a gente está em outono, né, de 2022. Não há como estar aqui e abrir mão de dois movimentos. O primeiro, relacionado ao agradecer, e este, na perspectiva de Marcel Mauss, remete ao vínculo e sua circulação social. Dar, receber e retribuir. Recebo o convite como presente, agradeço e espero retribuir com meu apreço, conhecimento brincante em forma de texto, mais com perguntas do que com postulados. O segundo movimento remete à minha localização social, como mulher branca de 53 anos, nascida no subúrbio do Rio de Janeiro, entre Marechal Hermes e Realengo. E como uma psicóloga formada em uma universidade pública, a UERJ, entre 1987 e 1992. Embebida do ideário da análise institucional, da luta antimanicomial, da reforma sanitária brasileira, da psicanálise, me fiz mestiça. Na ENSP, Fiocruz, né, Escola Nacional de Saúde Pública, me fizeram especialista em psiquiatria social e mestre em saúde pública. E no IUPERJ, entre 2000 e 2005, me torno, né, doutora em ciências humanas. E também mãe de 2 filhos, além de mãe de uma tese. Se começo estudante bolsista em projetos em 1993 na Fiocruz, em 1996, após a conclusão do meu mestrado, sou aprovada no concurso público dessa instituição. E sou lotada no Instituto Fernandes Figueira, que desde 2010 passa a se chamar Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira. Ou seja, com papel político no campo da saúde pública, no sentido de proposições que apoiam o Ministério da Saúde no que seria o pensamento e a ação junto a crianças, mulheres e adolescentes no cenário brasileiro. E aqui, os dois movimentos se encontram. Nas curvas da Praia do Flamengo, um lugar de muitos territórios e ambientes. Nesses 26 anos, cujo tempo histórico nos fala de brevidade, mas também de velocidade, faz todo sentido me localizar nessas memórias e experiências. Primeiro, entrar em um hospital não é uma escolha para mães, pais, crianças e adolescentes, cujas vidas foram marcadas pela cronicidade, raridade e deficiências. Elas não escolheram esse caminho, né, de uma intersubjetividade construída nas mediações dos diagnósticos, incertezas, anúncios de uma diferença qualificada como muitas vezes incompatível com a vida.
ou ao menos a vida dos parâmetros ditos normais, esperados, típicos. Não raramente, nas interações e atendimentos pelo brincar e nas pesquisas realizadas e orientadas por mim e colegas, elas nos dizem terem sido seus bebês nomeados como monstros, vegetais, palavras oferecidas e recebidas como veneno. Elas não queriam, não deveriam escutar e recebê-las, mas lhes eram imputadas, quase como destino, convite ao desinvestimento. Importante dizer que recebiam essa dádiva envenenada, como denominam as palavras de desengano, provocadoras de desamparo, desinvestimento e descrédito, daqueles que, por princípio, como profissionais de saúde, seriam compreendidos como afeitos a esse campo. Ou seja, nós, profissionais de saúde, por princípio, escolhemos entrar naquele hospital. Se elas nos escolheram, nós escolhemos. E, na quase totalidade das vezes, recusavam, lutavam, reafirmavam os bebês que geraram e reivindicaram o direito deles serem cuidados. Ou seja, elas reagem a essas palavras de desengano com um investimento que, por vezes, nos surpreende. Essa primeira distinção pode nos enviar as perguntas sobre investimentos parentais e profissionais frente ao que é adverso, surpreendente, inimaginável, supostamente inviável, incompatível com a vida. Todos esses qualificativos podem cair por terra ou sofrerem com abalos em suas estruturas frente ao possível. Aquilo que também se qualifica como humano e como desafiador a um certo modelo de humanidade e é desestabilizado. Porque em novas bases, em outras bases, esses bebês podem se estabelecer como afirmativos do modelo desumano, ou seja, não é desumano, é desumano no sentido de que seus corpos anunciam tudo aquilo que não é esperado para um corpo humano, mas eles vivem e alcançam, às vezes, patamares que nós não acreditamos. Quando eu refiro isso, eu estou trazendo um autor que se chama Dan Goodley. Tá? Nessa rubrica, cabem os bebês com condições de saúde raras, crônicas e complexas, os bebês com deficiências e os bebês intersexo. Quero friccionar uma certa afeição que aprendemos com nossas formações. Uma afeição por corrigir, normalizar, a partir de um certo modelo ou modus operandi, onde pressupomos a estes corpos uma falha, e não assumimos que a precariedade que nos constitui, neles, com eles e para eles, evoca a interdependência, como nos fala Eva Kitay, que qualifica isso que chamamos de humanidade, como também nos fala Judith Butler, em Vidas Precárias. A experiência se configura como um acontecimento que exige de nós o encontro com o que nos toca, nos acontece, como me inspira Jorge La Roça. Nesse sentido, experiência não equivale à prática, justamente pelo equívoco de fazerem acreditar haver prática sem reflexividade. Ou seja, eu atualmente eu tenho gostado mais de pensar experiência e menos essa ideia de prática, porque parece que existe alguém que faz prática sem produzir conceito, sem ter filosofia por trás. E a experiência, no conceito que eu estou trazendo, ela já está embutindo a ideia de que a gente tem reflexividade. Né? Nesse sentido, né, justamente pelo equívoco de fazerem acreditar haver prática sem reflexividade, sem filosofia, sem conceituação. A experiência exige de nós reflexividade, um dobrar-se, um reinventar-se, um entrar em contato com. E aqui, preciso localizar que tive o privilégio de conhecer, entrar em contato com os bebês, as crianças e os adolescentes, às quais faço referência acima, pelas mediações generosas do Saúde Brincar, com Elisa Santa Rosa, Rosa Mitre, Marcelo Maciel, Denise Lamego, Fátima Junqueira, Madalena Oliveira, Priscila Menezes, Cláudia Cunha, Luciana Mairink. Como uma equipe, havia em nós um quê de operadores transicionais,
Inspirada em Winnicott e em seus objetos e fenômenos transicionais, penso eu que as equipes de saúde, né, familiares, adultos, sim, os adultos, precisam de operadores transicionais, que provoquem trânsitos, que provoquem inesperados, que construam mediações e que, no ambiente de hospitalização infantil, esses operadores tenham por base a ludicidade. O brincar encarnado. Esse brincar, né, tão embebido em Winnicott, encarnado, pode promover suportes para seguir, redescobrir, reinventar, rebrincar. Essas lentes me permitiram o olhar que aqui provoco, o olhar do possível, do viável, do que nos movimenta a outros mundos que nós mesmos propiciamos. Com nossas tecnologias humanas e não humanas, habitamos esse mundo. E é por isso que outrora, cerca de 3 décadas atrás, esses territórios, ambientes de cuidado, eram outros, sem muitas dessas crianças, porque elas não sobreviviam. Convido vocês a conhecerem Dan Goodley e seu grupo, em um artigo que aqui traduzo como Interpretando Rose, com base nas interações de pesquisa etnográfica com uma menina autista de 11 anos. Rose poderia, né, ser submetida ao menos 4 grandes chaves de interpretação. A primeira é desse cânone, né, do autismo enquanto um distúrbio que apaga a possibilidade de Rose se expressar, né? O segundo é um modelo social da deficiência que também, de uma certa maneira, coloca todos os problemas no meio ambiente e não aciona o que pode ser particular, né, dessas crianças e sua família. O modelo relacional, que tenta já introduzir as relações desse ambiente na construção dessa subjetividade infantil e da própria família. E o quarto modelo, que é o modelo afirmativo de Rose, reinventando as coisas a partir do momento que entregam a ela uma máquina fotográfica e ela escolhe o que ela vai fotografar no ambiente, né? Bom, há que se rediscutir com os saberes incorporados a estrutura de corpo-normatividade que embaça nosso olhar para a diversidade. E aqui nos fazem operar com aquilo que no curso Os Anormais de Collège de France, Foucault explicita como sendo a produção do desumano. Aqui é desumano mesmo, tá? É aquilo que é objetivado, objetificado, pela via da biopolítica, que opera sobre a loucura, o hermafroditismo, como era a época chamado, e a deficiência nas suas interpretações. Em outra linha, relacionada ao sujeito e suas configurações, Georges Canguilhem nos convida a reconhecer na doença uma norma de vida, e não uma normalidade. A régua, a medida, é o próprio indivíduo. E aí não é a norma resultante da média, mas a capacidade normativa, maior ou menor, que vai estabelecer se o doente é anormal ou não. O anormal só pode ser apreciado em relação. Primeiro, em relação a si próprio, e complementarmente nas interações com seu meio. Essa digressão que nos levou a autores do campo da filosofia, da discussão sobre poder, do campo dos estudos sociais da deficiência na infância, nos ajuda a apoiar isso que aqui argumento sobre a forma de pergunta. Quem nos provoca afeição? Compreendemos, desejamos e reconhecemos a diferença, e mais que isso, a diversidade humana como legítima? Como bebês com condições crônicas de saúde raras, crônicas, complexas, bebês intersexo, com deficiência, nos falam sobre a condição humana e nos ensinam sobre ela. Não devemos esquecer, né, que as grandes narrativas totalitárias do patriarcado, das estruturas de raça, gênero, medicalização da vida e da morte, operam a partir de dualidades perigosas, como nos inspira Viviana Zelinzer. Aprendemos a acreditar nesse mundo organizado em esferas opostas, né? Rivais, separadas, e também em supostamente universais, binômios que, frente a esses bebês, sofrem desarranjos explicativos. Colocam em crise aqueles que compreendem que a formação dos enquadres não dará conta do que o trágico mistura e confunde no cotidiano.
Ou reinventamos nosso olhar frente a esses bebês, ou sucumbiremos de tristeza, ou de um olhar embaçado por uma necessidade de corrigir, para caber no que aprendemos. Minha aposta é no brincar, como constitutivo da dimensão intersubjetiva, do jogo humano, onde criações, diversificações possibilitam reinvenções que reumanizam humanos e não humanos. Em O Narrador, Walter Benjamin pergunta por que os soldados que voltam da guerra não conseguem contar histórias. O que essa experiência de guerra retira do processo de criação, do compartilhar histórias ao redor da roda, onde alguém crocheteia, costura e borda. Penso aqui como nossos frontes de cuidado podem nos retirar a potência da narrativização, ou como podem ainda reduzir nossa narrativização, que é essa capacidade de narrar, de contar histórias, de provocar histórias, a uma versão feia, distante, impossível, triste do nosso fronte. Ou ainda podem ficar correndo atrás de uma suposta verdade romântica que desumaniza, não tensiona, não reconhece na humanidade suas incoerências, fricções de versões. E, por fim, como pode encerrar e subtrair a narrativização das crianças, suas mães, seus pais e irmãos? Quando nos propomos a escutar em settings de brincar as crianças, e aí tem diversos autores e pesquisas que aqui eu aciono, né? Elas nos afirmam outras possibilidades. Redescobrimos que podemos imputar sofrimento, contribuir para a violência, as mais diversas, quando desinvestimos da amorosidade, ou quando elegemos a quem devemos nos afeiçoar. Como temos narrativizado esses bebês, crianças e adolescentes, acreditando que residem que eles residem nos casos e sessões clínicas como verdade sobre eles, ou uma certa versão possível do que nós interpretamos. Acreditamos nas suas outras versões, produzidas por suas mães e pais, que reafirmam suas existências, legitimidade, expressões comunicacionais, como atípicos e atípicas. Aqueles e aquelas que não sucumbem nem ao sofrimento e que, de alguma forma, se constroem e se reorganizam por trás do que lhes foi imposto. Interessante dizer que, na véspera do início desse texto, né, que eu leio aqui com vocês, compartilho com vocês, eu tenho um sonho. E nele, uma criança, não exatamente um bebê, mas ainda nos seus 2 anos estava na piscina. Uma aula de natação, talvez. Meu olhar era encantado, pois fazia piruetas na água, mergulhava e voltava. Mas em um determinado momento, ela teve uma dificuldade, essa criança. Meu impulso era salvar. Angústia de saber se conseguiria ou não fazer da brincadeira um retorno. E ela dá seu jeito e volta. Me pergunto quanto esse sonho me ajudou a escrever esse texto, a elaborar sobre minha própria implicação com desacreditar essas crianças. Em uma cena clínica com um paciente que eu atendo, jovem com uma condição de saúde rara, em um corpo com deficiência, muitas deficiências, ele usou um termo que encontramos em Irving Goffman, em seu clássico Estigma, mas que ele não leu. Ele nunca foi à escola. Para definir como se sentia interpretado pelas pessoas com quem tinha relação de interdependência. Desacreditado. Ele usa esse termo. Penso como nesse sonho tem muito de mim, mas dessa nossa tarefa de pensar formação. Uma formação que tem na base a clínica. Já há alguns anos, formando e orientando residentes, mestres, doutores e supervisionando pós-doutores, percebo que nesses exercícios de narrativização, eles são necessários para a construção das versões de suas práticas clínicas, e versões outras, possíveis, não afogadas em perspectivas corpo-normativas.
eu quero dizer que eu oriento muitas pessoas que vêm da clínica e voltam para ela, tá? Então, assim, eu percebo esse exercício de vir fazer um mestrado, um doutorado, uma especialização como um exercício de voltar a acreditar naquele espaço. Há na construção da relação orientadora e orientandas, no caso eu e as minhas muitas orientandas, a maioria são mulheres, uma revisão de olhares, uma certa aflição por produzir, por quase poder ter alguém que lhe transmita a arte ou a feitiçaria da escrita narrativa. Às vezes eu sinto isso, assim, como se eu tivesse que transmitir um pouco isso, né? Que não seja como sofrimento, nem como iluminação, mas um dobrar-se entre experiência, estudo e reconfiguração. Eu já estou terminando. Percebo uma artesania, onde o processo envolve investimento, afecção e afeição. A afecção, como a entendo com Jane Favre-Sadar, nos reenvia a algo que é ser enfeitiçado pelo ambiente, passar pela experiência, mas precisar reconhecer que não me torno nunca como o outro. Nem posso, entre aspas, colocar-me no lugar do outro, fecha aspas. Vulga máxima da empatia. Eu estou aqui criticando essa expressão. Porque o lugar do que falamos aqui, de ter um filho, filha doente, não foi escolha. Eu estou voltando ao início do texto. Logo, a soberba não pode também querer tomar-lhe esse lugar. Mas podemos ter afeição por essas pessoas, investir em suas vidas, acreditar que são possíveis e encontrar com elas suas próprias medidas. Essa construção do duplo, investimento-afeição, precisa ser cuidada, para não se transformar em uma relação de preferências e privilégios. Estas, que se não refletidas, podem ser resultado de um jogo complexo das emoções, embriagadas de expectativas, visões de mundo, idealizações, não somente sobre os bebês, mas principalmente sobre suas mães e seus cuidados. Como hoje, não estou mais nesse fronte da atenção hospitalar, mas no fronte de receber quem de lá volta e vai. Acredito estar na posição de acionar, provocar, um circuito de dar, receber, retribuir, onde o que recebi e ofereço vai alcançar quem não conheço e com quem não tenho vínculos. Isso que vai conjugar proximidade e estranhamento faz-se na arte do vínculo social, da dádiva ao estranho. Penso que a minha experiência de mais de 20 anos com bebês, crianças e adolescentes no IFF Fiocruz não é prerrogativa dessa instituição. Recentemente, em um acervo de pesquisa de uma orientanda minha, a questão do suicídio de mães com filhos nascidos com condições de saúde raras e outras condições de saúde mental nos pais que sofrem com o nascimento desses filhos. As equipes também não se fazem equipes em função dos distintos entendimentos, compreensões, interpretações do que sejam esses bebês, os projetos de vida. Bebês lançados para o futuro. Porque nossa lógica de ciência, de pessoa, de humana, é pautado na lógica do futuro, da produção, do preenchimento de um projeto de perfeição, que aqui eu coloco em questão. É isso, queridos. Assim, foi o que eu produzi para hoje abrir uma conversa com vocês. Agradeço, desculpa se eu me estendi, mas assim, tem muita emoção nessa escrita, tá? É verdade. E nos deixou muito emocionados, viu? E parabéns, Marta, foi muito emocionante. Mas vamos deixar para o debate, né? Agora vamos ouvir a Roberta, né? E depois, então, a gente abre para as perguntas e o debate, tá bom? Roberta. Boa noite, eu queria agradecer o convite para participar dessa mesa e queria dizer que eu fiquei muito lisonjeada e já desde o começo falar que eu não participo da área psi, né? Eu sou médica e a minha formação é de pediatria. Eu também trabalho no Hospital Fernandes Figueira, onde Marta também atua, e
eu preparei algumas coisas para falar, e o meu caminho vai ser um pouco diferente. Embora a Marta tenha escrito um texto, eu trouxe textos também literários, ficcionais, para a gente pensar a ideia do bebê que nasce diferente. E eu fiz uma apresentação em PowerPoint, que eu vou compartilhar aqui com vocês para a gente apoiar a nossa conversa. Então, esse é o tema que nos foi convidada a apresentação, o bebê que nasce diferente e os desafios para o investimento parental e profissional. Eu trouxe a imagem do lugar de onde nós viemos e onde trabalhamos. O Instituto Fernandes Figueira, ele é um hospital da Fiocruz, e ele se caracteriza por um perfil clínico de crianças com adoecimento crônico, complexo e raro. Ele congrega um conjunto de especialidades que fazem com que a gente tenha crianças que permaneçam muito tempo internadas, né? A gente tem uma UTI neonatal clínica, uma UTI neonatal cirúrgica, UTI pediátrica, ele é um centro de referência para doença rara. A gente tem um conjunto de especialidades como neurocirurgia, como pneumologia, ele é um centro de referência também para a fibrose cística. Então, o perfil de crianças, ele é muito grave, e além de ficarem muito tempo internados, muitas dessas crianças nascem, crescem e morrem no hospital sem nunca ter conseguido ir para suas casas. E esse é o meu lugar de formação, então, conviver com essas crianças e cuidar dessas crianças a partir do lugar de médica na terapia intensiva foi o que fez a minha vida e a experiência que me constitui como a profissional que eu sou hoje. Então, embebida desse contato com as crianças, com as suas famílias e com os dilemas e desafios que o cuidar desse perfil tão grave de crianças traz, eu comecei um movimento de escrita literária, e é o que eu trago hoje para vocês, né, nessa conversa. Atualmente, eu fiz essa transição da terapia intensiva e atuo no Núcleo Saúde Brincar, porque acreditando também numa perspectiva que valoriza as histórias e a singularidade das crianças. Assim, cuidar, para mim, da perspectiva eminentemente clínica, já não fazia tão mais sentido. E o caminho para essa transição para o Núcleo Saúde Brincar foi um caminho natural e que fez todo sentido na minha prática. Eu trago o texto pensando no diálogo que é possível através da literatura, e apoiado na ideia de Jacques Rancière, que ele faz uma articulação entre literatura e política, a encarnação das histórias no texto ficcional, ele traz dimensões do não dito que ultrapassam o real visível para chegar ao invisível. Disso que a gente, na clínica, muitas vezes não alcança, né? Assim, nesse diálogo, que é um diálogo muito íntimo, que o indivíduo faz consigo mesmo, e que às vezes se constitui absolutamente como segredo das coisas que não conseguem sequer ser enunciadas. Então, eu achei que o texto ficcional ia ser um bom instrumento, porque ele funciona com uma potência de significar essas coisas que estão nesse espaço do não dito, que são mudas. E, nesse sentido, a escrita ela tem um atributo político, porque é uma maneira sensível de apresentar alguns cenários e algumas situações que muitas pessoas fora desse universo elas não estão habituadas e não conhecem, e que, trazendo de um modo ficcional, que não está preocupado em dizer a verdade, mas de pensar possibilidades do real, e também num lugar de potência da gente conseguir discutir algumas questões na esfera pública. Então, esse é o meu
caminho, né? Medicina e literatura, uma inspirando a outra, uma alimentando a forma de um fazer que é sensível e interessado na condição humana. Então, a história que eu escolhi dentro desse livro de crônicas, que é um livro que está dividido em 3 perspectivas, né? Ele conta a história de crianças que têm situações muito graves de adoecimento, de internação prolongada, a partir de 3 olhares, que é o olhar da própria criança, das mães e dos profissionais de saúde. A crônica que eu elegi para trazer e discutir aqui foi a que tem a perspectiva materna e discute essa vulnerabilidade do vínculo mãe-filho num contexto que é desconhecido para muitas pessoas. Então, eu vou começar, me permitam, vou ler aqui o texto. Ele chama Entre a Cruz e a Espada. Sempre ouvi que amor filial é algo sublime e incondicional. Olhando para o lado, custa acreditar na virtude inata da natureza humana. Já testemunhei tanta negligência, desprezo e violência de pais contra os próprios filhos que me soou ingênua e falaciosa essa premissa. Eu nunca serei como tais pessoas, pois sou a única família com que meu filho conta agora. Meu companheiro, se assim posso me referir a ele, nos deixou tão logo viu que nosso filho fora transformado por completo pela doença. Estamos no hospital, sem previsão de retorno para casa. Veio nos visitar poucas vezes, a princípio com medo e mal-estar de encontrar o que se recusava a assumir. O filho que trouxe ao hospital não era o mesmo que agora tinha diante de si. Logo, os compromissos de trabalho se multiplicaram e não havia espaço na agenda para as visitas. Comparecia relutante, sempre com má vontade e pressa. Saía triste e revoltado com a vida. Brigou com a equipe de saúde, comigo e com Deus. Nas breves idas à nossa casa, não conseguíamos manter uma conversa civilizada. As ausências, antes tão sentidas, cederam lugar ao ressentimento e à raiva. O clima entre nós ficou tenso, a ponto de nos evitarmos deliberadamente, até que pouco a pouco a indiferença tomou o lugar da dor. Nossa resposta padrão era tanto faz. Num desses raros dias em casa, encontrei meu armário vazio e na cabeceira da cama um bilhete curto. Tinha outros planos e não estávamos incluídos. Agora éramos uma família de 2. Desde então foram longos anos de estadia no hospital e breves visitas à casa. Passei a desconhecer onde de fato era meu lar. Me sentia estrangeira em toda parte. Muitos ocuparam os leitos ao redor e partiam do hospital, enquanto nós éramos apenas testemunhas de fatos e histórias. Nunca pudemos lhes ser companheiros na viagem de volta para casa. O nosso dia, diziam, também chegaria. Era preciso tempo e fé. Os dias passavam lentos e com inveja da sorte alheia. Saí apenas premida pela necessidade de lavar as roupas sujas que se acumulavam e resolver tarefas burocráticas que exigiam minha presença. Ia com pressa, mas nesses breves momentos retomava o fôlego numa liberdade provisória de um cárcere voluntário. Voltava mais leve, com canto a cada vez, a leveza durasse menos. Percebi que me tornara adicta àquelas saídas para encontrar a vida que só parecia acontecer fora dali. Voltava e o encontrava do mesmo jeito, deitado, alheio à minha presença. Grande parte do tempo tinha os olhos fechados. Quando abertos, varavam minha figura e se fixavam além de mim, como se fosse para ele invisível. A escolha pela fidelidade era uma experiência solitária. Não era recompensada por um balbucio, um sorriso ou mesmo um olhar. Comecei a viver um amor vacilante que almejava divorciar-se da abnegação. Apesar do embate moral que turvava minha consciência, permanecia ao lado do meu filho, não mais inteira.
Oscilava entre o remorso e a culpa de não ser fiel a um script que fora desenhado para o papel de mãe. Como faltava coragem ou força para fazer diferente, minha raiva por aqueles que abandonaram o posto de cuidador só crescia. Como podiam se desvencilhar da obrigação que lhes cabia e deixá-la para o trem? Como desprezaram a esperada devoção inabalável de pais? Eram os covardes, egoístas, desalmados. No meu julgamento estavam todos condenados por crimes inafiançáveis. Vivia atordoada com tais adjetivos ressoando em mim. E assim, seguia indo e vindo, sozinha, de estadias cada vez mais indesejadas no hospital. A percepção da passagem do tempo adotava cursos diferentes cá e lá. Levei todo o enxoval para lavar como de costume. E quando retornei, nenhuma roupa lhe cabia mais. O shampoo e o sabão eram os únicos que ainda lhe caíam perfeitamente com o cheiro de bebê. Desconcertada, usei a dupla espumosa em um banho caprichado. Lavei o corpo e a fé me escapou pelo ralo. Vestido apenas de fralda e do delicado perfume, abracei-o longamente em meu colo. Fechei os olhos e a memória daquele aroma me trouxe de volta o filho tão sonhado. Sussurrando sua canção de ninar preferida, adormeceu em meus braços. Cochichei no seu ouvido palavras que serão para sempre um segredo só nosso. Entre olhares e comentários reprovadores, em coro e repetidos em eco, peguei minha bolsa e saí sem olhar para trás. Lágrimas mestiças me inundaram a alma. Então, eu trouxe esse texto, primeiro porque é uma experiência em primeira pessoa dessa mulher que está confrontada com essa surpresa do imprevisto, de ter um filho diferente, com uma condição clínica que o torna excepcional e que faz com que a sua vida seja possível apenas dentro de um hospital e conectado a máquinas. Então, estar diante de um filho diferente, né, faz com que cada um tenha, e essa mulher em especial, o seu marido, e todos nós que cuidamos das crianças, temos que nos haver com as nossas expectativas em relação ao que seja infância, o que seja doença, vida, morte, cuidado. E eu trouxe esse texto em especial porque não se trata de uma dia de mãe e bebê, a gente tem que pensar que essas relações se constroem e tendo como base o conceito da complexidade, né? De muitas camadas que estão articuladas e são inextricavelmente combinadas entre si. Então, agora, a partir desse texto, assim, eu vou começar a fazer um desdobramento, vou desfolhar essas diferentes camadas, né, com que essa vulnerabilidade ela é marcada, né? A primeira delas é a clínica. São crianças, muitas vezes, que dependem não só de cuidados especializados, assim, do ponto de vista de equipe, de uma equipe multidisciplinar, de medicamentos caros, especializados, muitas vezes que são possíveis apenas de oferecer por via venosa, né? São crianças, às vezes, que dependem de nutrição parenteral, e os seus corpos e as insuficiências dos seus corpos, elas são supridas por equipamento. Então, são corpos reconstruídos, cheios de orifícios em que são conectados sondas, que se alimentam por gastrostomia, que é um orifício no abdômen. Eles respiram não pelo nariz, mas pelo pescoço, por traqueostomias, e o seu corpo é totalmente remodelado por incontáveis cirurgias. Então, esse é um bebê que, a todo momento, ele está caminhando na delicada linha entre vida e morte, né? E essa é a realidade que as mães vivem dentro do hospital. Elas estão o tempo todo sobressaltadas. São crianças conectadas a
aparelhos e que ficam os alarmes o tempo inteiro tocando, e nas enfermarias lá do hospital, sobretudo, que existem vários equipamentos ao mesmo tempo, às vezes uma sinfonia dissonante, e as mães e todos ficam muito aflitos com esses alarmes que a todo momento anunciam um risco imediato e possível de vida. Além disso tudo, cai sobre essas mulheres a ideia de que o amor de mãe é um amor incondicional, e que se elas não estiverem presentes o tempo inteiro e amando muito seus filhos muito diferentes, elas são mães monstruosas. E muito desse conceito também habita o imaginário dos profissionais de saúde. Assim, muitos deles têm julgamentos moralizantes a respeito dessa mulher que não tem o direito de se ausentar e ir para casa, e de não estar o tempo inteiro absolutamente abnegada e se anulando para cuidar dessas crianças. São mulheres que têm a vida pessoal absolutamente transformada, né? Seus sonhos, perspectivas e projetos, muitas vezes eles são ou suspensos ou absolutamente jogados no lixo, porque elas dedicam e devotam a sua vida para cuidar dessas crianças, em hospitalizações que são ou muito prolongadas. A gente tem crianças no hospital que estão desde que nasceram, algumas estão 5, 7 anos sem nunca ter voltado para casa, e essas mães têm internações junto com essas crianças, ficam o tempo todo. E, além disso, existe uma outra camada que dá mais dificuldade, que são a vulnerabilidade social, né? Geralmente são mulheres pretas, periféricas, que moram em comunidades, ou desempregadas, ou que nunca trabalharam, ou que perderam seus trabalhos por conta dessa devoção e o cuidado dessas crianças, o que dificulta ainda mais a experiência de viver com as crianças com a doença crônica. E está de frente desse inesperado e do indesejado, né? Desse filho que foi sonhado e que subverteu todas as expectativas do que seria um bebê amado, lindo, e que muitas vezes, como nessa história, não tem nenhum tipo de retorno. É um amor absolutamente, uma experiência de amor absolutamente solitária, de cuidado, né? E essa sobrecarga de cuidado leva tanto a fadiga e isolamento, e muitas vezes essas mulheres vão se desligando dos seus vínculos sociais fora, prévios, né? E se devotam e conseguem, né, ter um vínculo apenas com as outras mães que estão nos hospitais, e a sua nova família se configura com os profissionais e que habita, né, esse universo junto delas. Nessa história também a gente vê e é muito comum, que as mulheres se divorciem ou que sejam abandonadas por seus companheiros, e a maior parte das vezes essa rede de apoio com que ela conta é uma rede de apoio de outras mulheres também. Então, é um amparo feminino. A Marta já falou do cuidado, né, que, diante dessas circunstâncias, como um valor, não só um valor ético, mas um valor político, e a interdependência, então, é um princípio que vai organizar essas relações de sociabilidade. Essa autora é uma pesquisadora que tenha uma produção que é muito encarnada na experiência da deficiência, porque ela mesma tem uma filha deficiente, então ela pensa a deficiência a partir da experiência encarnada de
conviver com alguém que tenha a vida absolutamente dependente em diversos sentidos, né? E a gente sabe que a dependência ela é inevitável, né? Seja por conta da faixa etária, todo mundo um dia vai depender de alguém, na infância ou quando envelhecer, vai depender dos cuidados de alguém. Então, essa interdependência é um evento inextricável. Essas crianças que moram no hospital, que a gente chama de são os filhos da ciência e da tecnologia, né, eles fazem parte dessa rubrica moderna, né, da contemporaneidade do desenvolvimento tecnológico, e eles precisam, né, antes de tudo, para se constituírem subjetivamente como humanos, que sejam adotados por seus pais, porque eles estão no hospital e o cuidado a eles dirigido é um cuidado técnico por conta da fragilidade do risco que os caracteriza. E as mães, muitas vezes, elas são espectadoras desse cuidado porque são obrigadas a ter um distanciamento físico pelo risco de perdê-los, né, de risco de morte. Então, essa função materna, assim, das atribuições que são mais simples e triviais, como amamentar, trocar uma fralda, acalentar um bebê no colo, elas não vivem isso, muitas vezes são privadas dessas experiências. E numa outra história, a gente vai trazer esse cenário para que as pessoas um pouco tenham uma visão ficcional do que seria. E esse investimento parental também, de nossa parte, ele tem uma importante contribuição, porque é a partir desse cuidado, da comunicação profissional que é sensível, compassiva, a gente também vai permitir uma aproximação, né, e fazer todo o esforço para que essa família se aproxime da criança e veja seu filho como uma criança e um ser viável, né, que não está o tempo inteiro prestes a partir. O nosso investimento, então, profissional está acabando já, certo? Ele tem duas grandes categorias, que é um investimento técnico, o uso dos recursos tecnológicos e que é dirigido pela racionalidade e objetividade, e, por outro lado, um investimento emocional, né, desse necessidade da gente olhar para esses desafios de cuidar desses pacientes, não a partir dessa lógica do paciente com doença aguda, que existe uma possibilidade de cura e que tudo vai dar certo. Esses pacientes, eles confrontam os médicos e os profissionais de saúde também com a necessidade de lidar com a própria noção de que não curar é um fracasso. Então, o desafio que essas crianças nos impõem também é de também repensar o que seria a oferta de cuidado que a gente tem, e não apenas de um cuidado que seria uma terapêutica que consiga resolver as questões, mas uma que consiga dar qualidade de vida para essas crianças. Então, nesse sentido, o grande valor não são os recursos tecnológicos, mas um outro tipo de tecnologia, que são as competências relacionais, né, relacionadas à sensibilidade. E o ethos profissional, ele é o tempo inteiro friccionado por essa tensão entre saber e sentir, né? Então, na constituição da prática,
o saber, ele tem lugar de primazia, e o sentir, muitas vezes, ele é abafado. E os desafios profissionais, então, é trabalhar nessas competências relacionais que, muitas vezes, elas vão sendo caladas e anestesiadas ao longo da formação, da graduação, ou mesmo pela constante convivência com situações extremamente dolorosas na assistência às crianças e suas famílias, e as famílias e os profissionais, todos eles vão se distanciando numa tentativa de se poupar do sofrimento. E o nosso desafio, de toda medida, é trabalhar fazendo com que essas competências elas sejam não só fundamentais, mas presentes assim, no relacionamento do dia a dia. Essa proximidade das mães, das crianças que são afetadas pela doença, elas estão retratadas também um pouco nessa história, e é que essa é a história que eu queria trazer para me despedir de vocês, para deixar mais uma experiência encarnada da maternidade nesse cenário. A história chama De Perto, Mas Nem Tanto. Aconselhada a evitar o contato físico pela instabilidade clínica, acompanhava tudo de perto. Me fazia presente pela voz e por toques suaves que não agravassem seu equilíbrio precário. Dias e noites seguidos e a interdição se mantinha a assinalar que a situação não era nada alvissareira. Adornada por dispositivos que lhe eram vitais, não podia se expor à mais remota chance de perdê-los. Era pequeno demais para entender as recusas sistemáticas de colo da minha parte. Para ele, meu amor estava se esvaindo com o demorar das horas solitárias. Julgava estar sob um castigo longo demais. Cada dia o cobria de beijos para compensar a falta de abraço, mas seu senso de abandono extravasava pelos olhos. Em pequenos passos, a promessa de melhora se anunciava. Temia comemorar cedo demais, escaldada pelos anteriores lampejos de esperança fugidia, que insistia em se esconder de nós. Fomos algumas vezes incentivados a dar nosso último adeus. Felizmente, nenhum deles se concretizou como definitivo. Ressurgido das cinzas como uma fênix, retornava sempre decidido a ficar. Já estava mais firme e sua vida, embora ainda frágil, não seria ameaçada por um colo. Ele foi permitido, coroando muitos meses de espera, em que se acumulavam todos os sentimentos reprimidos e abafados. Em meus braços, aninhado perto do peito, embalei o meu menino num choro convulso. Aquele era o remédio que faltava a nós dois. Era isso. Eu acho que as histórias falam mais e eu tenho muita dificuldade de me expressar, e a literatura é esse caminho de que a gente consegue trazer uma mensagem para outras pessoas que não conhecem esse universo que a gente está habituado e convive todos os dias, né? E a partir dessas histórias a gente pode começar a conversar também. Muito obrigada. Quando eu ouvia vocês em outros lugares, né, sempre pensava, né, da importância, né, de juntar vocês duas, né, e poder destampar, vamos dizer assim, mostrar as minorias, né,
tão invisíveis, né? Como a má formação, né? E as síndromes também, que até a Marta falou no início, né? Das crianças monstros, vegetais, né? E que tinham muitas vezes, de permanecer secretos, escondidos, ocultos, né? E eu via como vocês traziam a luz, né? A Marta, com né, esse exemplo que você deu, Marta, do desacreditado, como você legitimou a existência dele, né? A Roberta, que sempre me chamou muita atenção, a pediatra com esse olhar tão sensível, né? Que, enfim, eu tinha que juntar vocês para a gente poder discutir aqui, conversar, né? De uma forma tirar com a luz, né? Dar luz mesmo a essa situação tão dramática e oculta, quando você traz, Roberta, do campo político, realmente é isso aí, você com a sua literatura, né, podendo também nos levar a pensar, né, na importância de debater sobre isso, que são temas que quase não são falados, né? Então, você, quando fala desses corpos reconstruídos, né, que é uma coisa que a gente vê muito, né, no hospital, e é uma coisa muito do médico, né, tem que curar, né? Então é uma coisa só de consertar, e vocês têm esse olhar do encontro humano, né? Então, muito obrigada, e vamos então, Fátima, se você já tiver algumas perguntas. A Sabira comenta que costura mais poética, ética, poética, encantadora de sua experiência e inspirações teóricas, Marta. Para a doutora Roberta, existe algum tipo de suporte terapêutico para estas mães de bebês internados? No hospital existem alguns projetos, né, dedicados às mães. Assim, um deles chama Projeto Novos Caminhos, lá no hospital, que ele trabalha com voluntárias que oferecem diversas atividades de artesanato, de arte, de costura, e que, a partir desse encontro, são encontros semanais, são vários cursos abertos às mães que ficam internadas muito tempo, e muitas vezes elas moram no hospital, assim, é a casa delas também. E é uma forma de conseguir prover recursos para essa mulher que está absolutamente descapitalizada, né? Geralmente elas perdem o emprego, os maridos abandonam, ficam dependendo de benefício de prestação continuada, né? São das políticas governamentais que nem sempre elas conseguem ser contempladas. Então, ao mesmo tempo que elas se encontram para fazer artesanato, é um momento também que tem uma intervenção e alguns trabalhos da psicóloga que acompanha essas mulheres nas internações de seus filhos, nessas unidades de longa permanência, que também aproveitam esse momento de descontração e arte para conversar, e para esse momento de descontração mais lúdico oferecer um suporte, tanto grupal quanto depois individualizado, né? E recentemente tem crescido um movimento, e eu sempre que posso eu participo em parceria com as minhas amigas psicólogas do Instituto, de proporcionar atividades para as mães que façam com que elas sejam valorizadas. Então, recentemente teve passeios para fora do hospital, no Pão de Açúcar, dias de massagem, de dança, de beleza, de penteado. Todas essas ações são muito importantes porque elas se deixam de ver como mulheres, né?
No dia que você, parece um passo de mágica, no dia que você proporciona uma atividade desse gênero, parece que elas renascem e se reacreditam e se reafirmam como poderosas e como potentes, porque elas ficam diminuídas, né? Elas são apenas mães, elas deixam de ser mulheres, deixam de ser profissionais, deixam de habitar outros espaços de sociabilidade, né? E quando elas têm também seu próprio recurso, também é bom, porque elas conseguem, de certa forma, ter um certo grau de independência em relação às relações que são muitas vezes mais vulnerabilizantes, né, de homens violentos que as diminuem, que elas ficam subjugadas por conta de uma dependência financeira. E dentro da atividade do Saúde Brincar, todas as intervenções com as crianças e nossa chegada em grupo nos espaços, o movimento é sempre de incluir as mães e de privilegiar esse contato mais próximo e mostrar que as crianças brincam, sim, que as crianças sorriem, porque muitas vezes a gente chega e fala assim, de que ele quer brincar hoje? Não, doutora, ele não brinca, ele não faz nada. Então, é nosso lugar também de mostrar a potência dessas crianças, porque o tempo todo para elas é dito assim, seu filho não vai andar, seu filho não vai conseguir respirar sozinho sem a máquina, o seu filho não vai conseguir ir para a escola. O tempo inteiro são discursos que enfatizam o negativo, tudo que ele não pode. E no lúdico e no brincar, a gente faz ressaltar e faz com que elas vejam, não só as mães, mas sobretudo os profissionais. É um trabalho de sensibilização pequenininho, assim, de formiguinha no passo a passo, de que essas crianças podem muitas coisas, né? E eles ficam muito surpresos quando veem as crianças brincando, gargalhando. E a gente atua também na mediação com alguns suportes, às vezes, que se fazem necessário com o uso de tecnologia, são órteses e próteses, assim, para posicionar, fazendo com que a criança consiga participar de uma maneira melhor, brinquedos adaptados que a gente também faz com que a criança consiga acionar o brinquedo, e essa é a grande satisfação deles, né, que podem muito pouco, muitos deles têm um corpo, limitação de movimento. O pequeno movimento que a criança tem, a gente usa esse recurso para com que ela consiga acionar o dedo. Assim, essa semana a gente fez uma adaptação no brinquedo para uma criança que ela teve uma doença que foi paralisando o corpo inteiro, e tudo que resta de movimento é esse pequeno movimento do dedo. E foi usando esse pequeno movimento que a gente pensou recursos para com que fizesse ela participar da brincadeira, e ela ficou feliz da vida, porque na maioria das vezes era sempre alguém que fazia, mobilizava o brinquedo, fazia o movimento por ela, né? São pequenas coisinhas do dia a dia. Interessante, né, que essas atividades lúdicas que vocês desenvolvem, né, que são, na verdade, estratégias de intervenção, né? Sim. Isso é muito importante. Mas vamos lá. A Ana Beatriz, faço minhas palavras dela também, muito emocionante, Roberta. A Penha, encantada com a doutora Roberta, seu caminho magnífico de ressignificação da prática em saúde. Maravilhoso depoimento. Obrigada. A Olívia, Agostinha, Marta e Roberta, parabéns pelas palestras. Muito obrigada. A Luciana Oliveira, muito bom. Excelentes e comoventes apresentações. Obrigada, Marta e Roberta. A Vera Shalom, não encontro palavras que expressem minha emoção. Encantamento e gratidão a vocês, Roberta e Marta. Felipe Mazato, boa tarde. No meu percurso na saúde, tive 2 contatos com situações clínicas parecidas com estas. E lembrando agora, a questão do segredo sempre aparecia. As mães diziam que aquela situação era um segredo delas, o que implica muita solidão, acredito. Essa questão do segredo apareceu bastante nas falas.
Gostaria de ouvir mais sobre isso, se possível. Obrigado. Primeiro dizer que cada palavra, né, deixada para mim, para a Roberta no chat, eu acho que é um carinho, né, e na verdade, assim, um retorno que a gente, pelo menos eu tomo como algo assim muito importante, né, do que a gente pode, na verdade, trazer para as pessoas e colocar numa roda, né. Estamos num círculo, né, é o nome, mas assim, eu acho que roda entre nós, gira entre nós muita coisa, né, em comum, que nos faz comum. O Felipe, né, que é uma alegria encontrar Felipe aqui, né? Felipe é um enfermeiro de formação, uma pessoa que eu admiro, e Felipe coloca essa questão do segredo, né? É muito interessante pensar o seguinte, né? Eu tenho trabalhado um pouco essa questão do segredo, né? Fazendo um paralelo do segredo com o sigilo, né? O segredo, ele é constitutivo das relações. Eu queria que a gente pensasse um pouco o segredo, e aí eu estou trazendo um autor para a conversa que se chama George Simmel. Né? O Simmel tem um texto, um artigo que se chama O Segredo, né? Que é um texto longo, bem longo, né? Ele é um sociólogo, né? Alemão, e vai fazer uma discussão do segredo, pensando o segredo como um cimento, como alguma coisa que dá às pessoas também um sentido na sua vida, né? Vejam bem, né? O que eu estou querendo provocar aqui? Que nem sempre o segredo deve ser lido como alguma coisa prejudicial. Às vezes o segredo ele vai estar agindo como preservação também, né? Como a possibilidade da pessoa ir até onde ela consegue, né? E se a gente parar para pensar, todos nós temos nossos segredos, né? E os segredos eles são constitutivos também de uma certa humanidade e fazem parte, inclusive, das relações sociais. Eu costumo brincar, inclusive com as pessoas que eu oriento, né, quando elas ficam muito no afã das entrevistas, né, de colocar as pessoas para falarem, e eu digo assim, olha, como é que você vai acionar uma pessoa, né, que você não conhece para falar de coisas tão difíceis, que são também seus segredos, não deixam de ser, né, foram construídas dessa forma. Porque, assim, e aí eu faço um paralelo provocativo. Se você chegar num ponto de ônibus, ou sentar ao lado de uma pessoa no metrô ou no ônibus, e sair perguntando coisas para ela, como ela se sentirá? Por que quando a gente vai para dentro de um hospital, a gente se autoriza a perguntar, 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 e achar que em algum momento uma revelação se dará? Ou seja, eu acho que o segredo ele é exatamente um elemento que gera para a gente uma boa questão nas práticas profissionais de saúde. Porque, por outro lado, né, os profissionais de saúde estão autorizados em transformar os segredos das pessoas em sigilos. Né? Essa operação da transformação do segredo em sigilo, ela retira também desse sujeito produtor do seu segredo alguma potência. Né? Então, assim, acho importante, Felipe, que a gente possa pensar um pouco até trazendo Regina, né, na provocação que ela fez, porque é interessante que Regina aciona essa expressão minorias, né, que é uma expressão que talvez para este público faça muito sentido, porque realmente, né, se a gente for pensar no público do que é, né, do que são as questões de saúde pública no Brasil, né, essas questões relativas às complexidades, né, sistêmicas, raras, né, de diversos níveis, elas compõem um certo universo minoritário, mas se reunidas, elas têm uma ordem de grandeza significativa. Né? Então, a construção também da minoria, ela pode se dar por aquilo que a gente produz quando a gente minoriza aquelas pessoas. Né? Então, há uma função política essencial quando, por exemplo, a gente invade a saúde pública para falar de certas coisas que talvez as revistas de saúde pública não falem e que a gente tem se acostumado a falar. Desse jogo do vai e volta, né, que a gente recebe para formar as pessoas, a gente também introduz nelas uma possibilidade delas romperem com certos mecanismos que são mecanismos de achar que as práticas profissionais elas são encantadas. Né? A gente tem uma construção também das práticas profissionais que exige muito de nós, um esforço pessoal, né? Eu acho que os textos da Roberta expressam isso, né?
a ideia de você narrativizar essa prática é fazer com que a sensibilidade acione aquilo que a gente costuma deixar debaixo do tapete. E aí que a gente procura segredar, tornar segredo, né? Então, assim, eu queria também que a gente pensasse uma outra coisa, que a gente precisa ser menos formiga e a gente precisa ser outro animalzinho, né? Porque a gente é engraçado, né? Como a gente nomeia a nossa prática como prática de formiga. Quando a gente faz isso, a gente também produz um segredo da nossa prática. Estou provocando aqui um pensamento em voz alta, que inclusive eu tive a oportunidade de compartilhar com Marcelo e Cláudia umas 2 semanas atrás, né? Quando o Marcelo diz assim, gente, presta atenção, precisamos ser menos identificados com as formigas, porque senão a gente continua mantendo uma certa ordem aí, hegemônica, aonde existem aqueles que são grandes e nós somos pequenos. Por que somos pequenos? Né? Eu acho que a gente pode ser muito maior do que a gente já é. Né? E, para isso, a gente precisa também, Felipe, pensar o quanto que, quando a gente vê, né, situações muito difíceis, muito dramáticas, a gente também pode não só produzir segredos, quanto a gente pode tornar exóticas aquelas pessoas. Que nem quando você vai no jardim zoológico e vê aquelas pessoas tão distantes, tão diferentes de você, que parece que elas têm alguma coisa que você precisa penetrar. E, geralmente, você precisa penetrar com uma autoridade. Ou do pesquisador, ou do profissional de saúde. E aí não é só o médico, não, tá? Todos nós. A gente exotiza a diferença. A gente tende a transformar aquela pessoa em alguém que, quando a gente vai, assim, com uma certa curiosidade até, e não é porque somos perversos, não. Isso tem a ver, inclusive, com esse nosso interesse pela diferença. Né? Só que a gente, no interesse pela diferença, a gente tem que estar atento para não produzir o exótico, e nem para produzir também aquilo que a gente esconde e torna um segredo. Né? Então, veja como as coisas são muito mais, menos dicotômicas, do bem e do mal, e elas são muito mais complexas, intrincadas, né? E, enfim, eu fico pensando o segredo e eu indico um pouco essa discussão a partir aí do Simmel, né? Que é um autor da sociologia, mas que trabalha aí nas bases de um diálogo, né? Com a Escola de Frankfurt e com tudo também que, em algum momento, também conversa aí com autores que podem nos ajudar. Por exemplo, o Winnicott, ele está na conversa com o do Axel Honneth, quando pensa a luta por reconhecimento. Eu acho que falar do segredo é também falar, de alguma forma, de reconhecimento. Essa é a minha provocação. Eu queria também abordar outros aspectos do segredo que Marta, assim, que não chegou a tocar, mas que são muito impactantes assim, no hospital. Essas mulheres, assim, a conformação do espaço físico do hospital, até por conta da otimização da mão de obra e de uma melhor visualização dos pacientes que são tão graves, as crianças geralmente elas estão internadas em grandes salões, né? A enfermaria é um grande salão com divisórias transparentes, e essas mulheres elas estão no hospital com seus filhos, às vezes morando anos. E uma coisa que fica muito tensionada é essa fronteira entre privado e público, num espaço que você necessariamente tem que compartilhar a vida com outras pessoas, e compartilhar o sofrimento com outras pessoas, e compartilhar coisas que você não gostaria de compartilhar, mas que, por força das circunstâncias e por força das lógicas que operam dentro do hospital, você é forçada a compartilhar. Né? Então, essa tensão entre o que é segredo, o que é permitido que seja segredo, também ela fica praticamente adelgaçada. E, sobretudo, nesse ambiente, assim, na contemporaneidade, que os aparelhos celulares e todos os outros dispositivos que têm internet, que você pode a todo momento filmar, fotografar, compartilhar, ele é um elemento de atravessamento desse espaço de segredo e do privado que fica muito perturbado também. O que a gente vê nas enfermarias, muitas vezes, é que não existe privacidade. As mães sabem do que acontece, às vezes, em tempo real, porque elas formam
uma aliança entre elas, né, e que é muito mais potente do que a monitorização de um equipamento, de um monitor ou da equipe, porque elas atuam de forma coletiva. Então, a mãe que está ausente, ela aciona as companheiras e amigas, que é uma nova família que se estrutura dentro do hospital, para que elas tomem conta de seus filhos. Então, assim, aquilo que era só da ordem do segredo, era uma informação que ficava contida no hospital, não mais. Agora, com a tecnologia, com a digitalização da vida, essa é uma nova fronteira, assim, acho que é uma nova maneira também que a gente tem que repensar o nosso fazer, né, no espaço clínico, porque isso chegou para ficar, assim, o tempo inteiro estamos sendo filmados e estamos conectados, né, em tempo e espaço, e essa divisão de dentro e fora, às vezes, ela se dissolve, né? E o segredo, ele está totalmente transformado nesse contexto contemporâneo também, né, pela tecnologia. Cláudia Cunha colocou falas preciosas e revolucionárias. Gratidão por essa tarde, Marta e Roberta queridas. Sueli Dueck, Marta e Roberta, impactante a experiência e sensibilidade de vocês, parabéns. Cristina Gondim, obrigado aos colegas do Círculo e aos palestrantes pelo instrutivo e emocionante evento. Cristina Gondim é de Salvador. Podem falar um pouco do bebê super prematuro e a importância dos pais na terapêutica e desenvolvimento desse? O bebê, assim, os bebês super prematuros, inclusive esse público, né, ele muitas das vezes ele alimenta as enfermarias de pediatria, né? Eles constroem um percurso dentro das cenas hospitalares. Eu vou nomear as cenas, tá? De cenas clínicas, cenas hospitalares, né? Então, assim, isso é pesquisa, tá, gente? Isso é evidência científica. Então, assim, um dos fatores, né, que compõe, né, que vai compor esse público aí, que segue com condições complexas, né, e situações, às vezes, associadas a cronicidades e deficiência, tem a ver com a questão da prematuridade. Então, essa é uma primeira questão. Então, esse bebê, por si só, ele já é um bebê que merece o nosso olhar, um olhar que é esse olhar de reconfigurar o seu corpo e suas relações. Tem alguma coisa muito importante, né, que é a maneira como a gente consegue, primeiro, né, trazer os pais para perto, e aí eu queria destacar, inclusive, né, que a gente precisa também colocar em tensão, ou seja, em discussão, essas imagens do abandono paterno. Não estou querendo negar que isso exista, tá? Mas, se a gente avança para outras cenas de cuidado, a gente vê hoje, inclusive, uma participação em um movimento de homens que já se autorizam a entrar nessas cenas, inclusive fazendo aquilo que a princípio seria esperado das mães, né? Então, eu acho que muitas das vezes a gente contribui para o abandono, né? Então, assim, o sentido, inclusive, do meu texto, né, foi pensar o quanto que a gente produz desinvestimento. Mas, ao mesmo tempo, em potência, produzimos olhares que podem ser olhares de investimento. Quando a gente olha para essas crianças, né, no caso da pergunta, né, os prematuros extremos, muito fora daquilo, né, que seria aquele bebê, né, a termo, pronto para sair, né, com sua mãe, de dentro do cenário clínico, né, esses bebezinhos muito pequenininhos, eles vão precisar muito mais, não só do investimento parental, mas do investimento profissional, da autorização desses pais, né, assim, que esses pais possam ser pais deles, né? E aí, claro, a gente tem inúmeras iniciativas. Denise Streit-Morsch, né, é uma autora, né, referência, psicóloga, né, do campo, que contribuiu com todas as discussões sobre, né, o que é o método do canguru, a importância disso nos cuidados, né, aos prematuros, né? Mas pensar também que essa imagem do canguru é a imagem de uma certa reconfiguração da relação entre mães e a autorização delas, mães e pais, que pais também podem ser pais canguru, né?
de mães e pais para estarem e terem seus filhos, né? Claro que existe aí, né, um corpo todo cercado por essas tecnologias, né? Mas em que medida esse corpo cercado por tecnologias ele consegue também ser olhado por nós e autorizado por essas profissionais, recebendo essas famílias, né? Para que possam assim dizer que aquele bebê é legítimo, que aquele bebê é importante, que aquele bebê existe. E é interessante, né? Eu costumo brincar com isso. Os nossos bebês, né, típicos, que não tiveram nenhuma história, né, nem de prematuridade, nem de uma situação crônica complexa, né, associada ao início das suas vidas, a gente os investe o tempo todo. Se eles choram, se eles sentem alguma... será que está com fome? Será que está com sede? Quando a gente vê essas crianças dentro do hospital, parece que se cria uma redoma artificial. Não é só incubadora na sua materialidade, mas uma redoma simbólica que impede que a gente olhe para eles assim, nossa, o que foi? Está incomodado? Está chorando? O que foi? Por que a gente não fala com esses bebês? Gente, desculpa, hein? Junta a fala com a emoção. Mas, assim, por que a gente não fala, a gente não conversa com esses bebês, né? Por que a gente conversa com os bebês nossos da nossa casa e quando a gente põe o pé no hospital a gente não consegue? Eu acho que tem um papel importantíssimo dos profissionais de saúde serem entendidos também como pessoas que precisam de suportes para seguir nas suas práticas profissionais. Esses suportes, claro que é maravilhoso ter um analista, um terapeuta para chamar de seu, mas se sofrimento é no trabalho, há que se pensar que as equipes de saúde precisam ser fortalecidas nos seus trabalhos para poderem criar um circuito virtuoso de práticas de sensibilização, aproximação, acolhimento. E aí, gente, eu acho que esse é um trabalho que não dá para fazer sozinho. É um trabalho para ser feito com equipes, por equipes, né, e entre equipes, né, que eu acho que aí eu estou usando diversas preposições para dizer da intensidade desses encontros. Eu queria falar também assim, dessa trajetória do bebê que é extremamente pequeno, assim, e que muitas vezes são esses bebês que ficam muitos anos internados também, né? Muitos deles, e tem essa trajetória dentro do hospital. Mas o que eu acho que é interessante a gente olhar, assim, desse aparato que cerca, que também o isola, e como é que existe potência nas crianças, porque elas se apropriam desses circuitos, desses aparatos todos, para chamar atenção. Então, elas mesmas se protegem do isolamento. É comum, assim, tem um texto no livro também, que essa foi uma experiência que me marcou. As crianças fazem dos alarmes dos equipamentos a sua própria voz. Então, elas aprendem a desconectar deliberadamente os aparelhos, para que eles comecem a acionar, e o alarme dentro de uma UTI, sai todo mundo correndo, né? Aquele anúncio de que alguma coisa precisa ser feita. Então, elas aprenderam que essa é uma maneira muito eficaz e potente de ter alguém do lado. Então, volta e meia elas brincam, elas tiram, e aí fica pipi apitando, elas dão aquela risadinha, aí chega alguém perto, e aí são aquelas pílulas de atenção que elas vão se estruturando subjetivamente como pessoas importantes, porque aí nessa que vai lá pertinho, aí dá uma brincadinha, faz um chamego, pega no colo, e assim elas vão seguindo, elas vão construindo o seu próprio caminho também de se reaver dentro desse universo que é tão desafiador. Robertinha, sabe que eu lembrei de uma cena, né, alguns anos atrás, no Brincar, que uma das crianças, exatamente nessa brincadeira, né, porque do mesmo jeito que as crianças típicas brincam com o pé, né, distal, proximal, né, mexem com esse corpo, as crianças com esses acoplamentos ao corpo também brincam, como o Roberto destacou. E aí teve uma vez uma cena, uma menina, literalmente, ela tirava, né, ficava roxa. E aí a leitura da equipe de saúde foi o seguinte: olha, ela está tentando se matar. E a gente do Brincar disse assim, não, ela não está tentando se matar. Essa era a necessidade dela de ter alguém, porque ela tirava, claro que ela roxeava, mas ela ria. Então, nessa relação, né, de tirar
o ar, sentir aquele ar, né, ventilando, né, e ver também os olhares se aproximando dela. Olha como é que os adultos eles atribuem significados diferentes àquela cena. Quer dizer, no mesmo setting, né, e a gente, como brincar, também estava ali como profissionais de saúde atuando, o nosso olhar já foi outro, né? Não é porque a gente é especial, não, é porque talvez haja alguma coisa da prática profissional construída, mediada pelo brincar, aonde a nossa atenção ela se volta muito mais para os aspectos promotores de saúde, né? Então é o prazer, é a ludicidade, é a conexão com territórios de vida, né? Então, assim, a gente conectou trazendo assim, pô, tá brincando. E a equipe, aí gradativamente, claro, né? A equipe foi percebendo que aquilo era um grande jogo, né? De trazer todos para perto dela, e isso é alguma coisa rotineira. Essa situação que eu trago vai ao encontro que o Robertinha traz, e isso, gente, não foi de uma criança, isso é realmente assim, alguma coisa que a gente vê acontecer, né, nessas trajetórias aí de bebês muito pequenininhos, que crescem no hospital, que aprendem a também brincar com aquilo que faz parte dos seus corpos, né, que são as sondas, né, os catéteres, os ventiladores, todos os acoplamentos aí que eles investem. Marta e Roberta, com certeza nós vamos pensar em outros momentos para estarmos juntos aqui. Eu acho que há uma necessidade de nos encontrarmos, né, outra vez. Várias perguntas ficaram aqui na minha cabeça, como deve ter ficado na cabeça de muita gente, né? E como é o tema, né, quer dizer, a Saúde Brincar, a equipe de vocês, Saúde Brincar, e termina, né, a Marta e a Roberta fechando isso muito interessante, porque a Marta fala da chegada dos pais e vê aquela maquinaria, né, como se assustam com aquilo, não sabem o que fazer com aquilo, aquilo é morte, né? E como essas crianças, essas duas últimas que vocês relatam, criaram ali a forma de contato, né? A forma de se aproximar do outro, né? A chamada pelo outro. Então, são várias questões que nós, então, vamos programar, com certeza, outros encontros. Eu quero agradecer muitíssimo a vocês, e eu acho que toda a nossa equipe aqui dos Primórdios estão concordando com isso. Parabéns e até a próxima. Se vocês quiserem se despedir. Na verdade, agradecer pelo encontro, pela possibilidade de ter Robertinha comigo nesse momento, né? Além de ser uma companheira de trabalho, uma amiga, uma pessoa que eu confio, né? Então, assim, eu acho que e o convite feito por Regina, irrecusável, para estar com vocês numa sala tão cheia, numa tarde de sexta-feira. Isso é pura potência, gente. Eu estou muito emocionada, muito emocionada. Quero dizer que eu não estou sozinha, que tudo isso que eu trago, e por isso que eu abri falando tanto da minha trajetória, porque a gente não se faz sozinho. É bem winnicottiano isso, né? A gente não se faz sozinho, a gente se faz acompanhado nos jogos, nos encontros, nas parcerias, no que é possível. Então, só gratidão por poder ter assim, recebido esse convite de vocês, tá? Muito obrigada. Obrigada. Quero agradecer assim, a oportunidade de estar junto de vocês. É sempre bom, muito bom ouvir Marta. Ela sempre nos ensina assim, na delicadeza e na sensibilidade. Muito desse trabalho, só para quem não sabe, né, eu fui aluna de doutorado de Marta, e minha tese tomou um rumo totalmente diferente do que seria uma tese de gestão, a feita epidemiologia, os números, e a partir dessa parceria sensível de Marta, o trabalho virou de ponta cabeça, e virou ela me autorizou a ter uma autoria que é absolutamente fora da caixa dentro da academia, que é escrever uma tese, sendo costurada por textos ficcionais.
Então, esse livro, que hoje eu li algumas histórias, ele nasceu dessa parceria com Marta, desse trabalho assim provocativo que ela faz muito bem, de fazer com que a gente pense o lugar onde a gente trabalha e o que a gente quer, o sentido da nossa prática, de uma maneira que seja sempre engajada, sensível e comprometida com a qualidade e o cuidado dessas crianças, né, que é a razão de ser de toda a organização do hospital. E essas histórias nasceram para dar contorno às histórias que estavam dentro de mim há mais de 2 décadas, né, de cuidado na terapia intensiva, na pediatria, vivendo situações limites, e por isso que eu trouxe a literatura, porque é um lugar possível da gente estabelecer um diálogo público e tem esse papel político da gente levar essas histórias para além do nosso espacinho do mundo pequeno, né, e ela percorrer, além dos muros do hospital, outros espaços, e que essas crianças possam ser conhecidas não só pela tragédia, mas também pelo que elas têm de potente nas histórias delas e das histórias das mulheres, né. E esse é um legado que eu tenho que dizer que é um legado de Marta, né? Então, esse livro também, ele tem a assinatura de Marta, porque foi ela que me permitiu que esse trabalho tivesse esse formato tão diferente, original. Ok. Isso aí. Mosaicos. Obrigada, Marta, Roberta. Então, até a próxima. Até o próximo encontro. E eu vou pedir até que as pessoas abram o microfone. Vamos terminar com uma salva de palmas para vocês. Merecida. Tá? Merecida.